Olá, patriota! Hoje é dia 3 de setembro de 2022. Começa agora o Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Muito prazer, eu sou Leonardo Miller e a partir de agora estaremos juntos nesta primeira edição. E sempre às 8 da noite, a segunda edição é comandada por Cleiton Basso. Desde já, confira se o sino de notificações está ativado para receber as nossas atualizações e ficar sempre muito bem informado. Além disso, deixe o seu comentário, participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente e feito para você. Então curta, compartilhe esse vídeo e torne-se membro do nosso canal. Vamos agora às principais manchetes desta edição. Em entrevista a uma rádio do Pará nesta semana, o ex-presidente Lula voltou à rotina de ataques com Bolsonaro. A diferença é que dessa vez o petista utilizou uma fala da primeira-dama, Michele Bolsonaro, para falar da transposição do Rio São Francisco. Insatisfeito que a obra será concluída por Bolsonaro, Lula utilizou os argumentos de que ele e Dilma foram responsáveis por 88% da obra, que deixaram inacabada como diversas do PT desde 2003, enquanto Bolsonaro fez menos de 5% para concluir a transposição. Veja o que o Lula disse. Ele vai num debate na televisão, ele mente descaradamente. Ainda ontem, no programa de televisão dele, ele colocou a mulher para dizer que foi ele que levou água para o povo do Nordeste beber, para ajudar as mulheres pobres do Nordeste. Parece que esse cara tem a disfarçatez de contar essa mentira, sabe, sem nenhum critério de vergonha com o povo. Ele sabe que a transposição do Rio São Francisco, que Dom Pedro queria fazer desde 1846, 88% da obra foi feita por mim pela Dilma. O Temer fez 7,5% e o Bolsonaro fez menos que 5%. E ele vem da ideia como se fosse ele que ter levado. Ele precisa mostrar quantas casas fez, quanta luz para todos fez, quantas cisternas fez, quantos quilômetros de rodovia fez, porque ele não faz outra coisa a não ser brincar de mentir e provocar as instituições brasileiras. A youtuber Bárbara, do canal Te Atualizei, avaliou como muito positiva a participação do presidente Bolsonaro no debate presidencial da Band. Ela criticou, porém, a amostragem baixíssima de 60 pessoas do UOL para uma pesquisa que elegeu Simone Tebet como a melhor participante e o presidente Bolsonaro como o pior. Para ela, uma amostragem dessa é irrelevante e, nesses casos, só determina a opinião que o veículo quer que tenha. A youtuber disse que ficou claro que Bolsonaro engoliu Lula, e é só perceber pelos comentários de alguns apoiadores do próprio petista que se sentiram decepcionados com a atuação do ex-presidente no debate. Veja um trecho do comentário dela. UOL Notícias. Bolsonaro é o pior do debate e Tebet a melhor. Diz Datafolha. Sim, os caras lançaram a carta Datafolha, mas fica bem mais legal que isso. A matéria diz, abre aspas, a candidata à presidência pelo MDB, a senadora Simone Tebet, teve a melhor avaliação no debate presidencial de hoje, segundo pesquisa qualitativa realizada pelo Datafolha com 60 pessoas em tempo real. O presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição, foi o pior na avaliação dos participantes. 60 participantes que o Datafolha ouviu. 60. Sensacional. Mas aí o UOL teve a ideia de milhões de ir lá e abrir a sua própria enquete para ver o que o povão tava achando, se o povão tava concordando com o Datafolha. Eram 2h05 da manhã quando eu dei esse print e o resultado tava bem assim. Quem você acha que foi melhor no debate? 103 mil votos. 78% pro Bolsonaro, 8% pra Tebet, 8% pro Nine e 6% para o Ciro. Assim, mas é óbvio que as 60 pessoas ouvidas pelo Datafolha sabem muito mais do que 100 mil pessoas. 60 pessoas representa muito mais que 100 mil, porque são 60 pessoas de qualidade que respondem exatamente o que o veículo quer publicar. Desconfio. Você entendeu? Não entendeu? Mas eu não te julgo, porque diz o Nine que no governo Dilma você vivia num padrão Finlândia. Sim, ele disse exatamente isso. E que a mulher Sapiens caiu por pedaladas, mas que ninguém fala nada das motociatas. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Não faz sentido!
Mas eu vou ter que ser justa aqui, já que o Nine nesse debate já entrou prejudicado, já que o marido da Fátima e a dona Renata não estavam lá para dar aquela moral num ambiente controlado. Em suas considerações finais, Bolsonaro contou para quem ainda não sabia tudo que estava rolando no Chile, na Argentina, na Nicarágua, na Colômbia, todos com presidentes apoiados pelo descondenado. Disse que o Nine quer voltar para a cena do crime e que foi um absurdo ver o Alckmin cantando a Internal Socialista sem nem ficar vermelho. E essa foi a cara do Nine durante o jantar, onde ele acabou sendo o prato principal. Uma sombra do que já foi consumido pela corrupção, sem argumentos para se defender. A matéria final acabou sendo assim. O Globo, a frustração de aliados com o desempenho de Nine no primeiro debate. Tivemos também seu Chico Graziano, sabe, ex-bolsonarista, sei lá se era, que hoje odeia o presidente mandando a letra. Vamos falar que é a verdade, o Bolsonaro tá engolindo o Nine. E o que mais dói neles é que eles sabem que é a mais pura verdade. Bolsonaro levou sim o debate e ainda fez a datilógrafa entender que jornalista não pode ser militante em debate público tão importante como esse, porque afasta a empatia das pessoas em caso de exposição. E fica aí o lembrete para os próximos, se tiver próximos, né? Porque depois dessa é capaz do Nine não participar de mais nada e ainda pedir sigilo de 100 anos nesse debate, para ninguém mais ver. O ex-juiz, ex-ministro e candidato ao Senado, Sérgio Moro, do União Brasil, tem falado em suspeitas de corrupção em seu antigo partido, o Podemos, do qual fez parte até março e pelo qual seria candidato à presidência. Como resposta, foi acusado pela legenda de ser mentiroso e irresponsável. Moro disse em entrevista que, quando estava no Podemos, tomou conhecimento de algumas situações suspeitas envolvendo casos de corrupção e, em razão disso, pediu a contratação de uma auditoria externa como condição para continuar filiado. Vale lembrar que hoje Moro trava uma disputa no Paraná contra o seu padrinho político Álvaro Dias, hoje seu principal concorrente ao Senado e líder nas pesquisas recentes. O assunto de corrupção, segundo o ex-juiz, era de conhecimento da alta direção do partido. De acordo com o Moro, o assunto era conhecido também por Álvaro Dias, que decidiu não tomar qualquer medida após o resultado preliminar, que foi a principal razão da saída de Moro do partido. O senador Álvaro Dias informou por meio de sua assessoria que não integra a direção do Podemos e quem pode comentar o assunto é a presidente da legenda, a deputada Renata Abreu, e o próprio partido. Já o Podemos contestou e disse que a auditoria nada teve a ver com algum pedido de Moro, mas com uma política de transparência. Durante o evento Diálogos com Candidatos à Presidência da República, realizado pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços, o presidente Jair Bolsonaro destacou os números da economia brasileira em seu governo e também disse que a sua principal obrigação com os empresários do país é colaborar. Ovacionado pelo público presente, o presidente esbanjou simpatia e disse que se considerava em casa, discursando na União Nacional. Bolsonaro aproveitou para destacar que o seu time de ministros segue com uma atuação firme e de qualidade, que é referência para o mundo em diversas áreas. Veja uma parte do que ele disse. A minha obrigação é não atrapalhar a vida de vocês. É desonerar, descomplicar, desburocratizar. É colaborar com os senhores. Por exemplo, nós somos o 7º país mais digital do mundo. Isso tem reflexo positivo na economia. Né? Tivemos uma grande vacina em 2019, Lei da Liberdade Econômica, que, no meu entender, entre outras medidas, seguraram uma catástrofe que se anunciou em 2020 e 2021. O governo entrou em campo, com programas outros, Pronamp, bem. Terminamos 2020 e 2021 com um saldo positivo de quase 3 milhões de empregos. Diferente de 2014 e 2015. A crise era a conhecida corrupção, onde se perdeu quase 3 milhões de empregos. Já que está na introdução, né? Em 2010 levava-se praticamente 4 meses para se abrir uma empresa. Hoje em dia, um dia. Algo está acontecendo. O que foi? É o trabalho. Trabalho como? Anônimo muitas vezes. E a confiança nas pessoas. Escolher ministros pelo critério técnico. No passado, ninguém tinha liberdade para escolher ministro. Era imposição partidária.
É a realidade, é a verdade. Assim como diretores de presidentes de bancos e de estatais. Uma das consequências, no passado, as estatais davam prejuízo ou pequeno lucro. Hoje o lucro está acima de 100 bilhões por ano. Para onde ia essa grana? Eu mexi na harmonia de Brasília. Então, há um trabalho aí, você sabe, parte de umas poucas pessoas, mas com poderes, para o tempo todo, para infernizar a vida do governo. Né? Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Quem tem a verdade ao seu lado, vence desafios. E o Brasil, hoje em dia, cada vez mais, está sendo olhado pelo mundo todo. Quando acabar o tempo, avisa aí, faça favor, mediador. Nós somos uma potência no agronegócio, né? E seremos brevemente, que já está na prancheta, saindo da prancheta, uma potência energética, além de uma potência alimentícia, né? Temos a nossa segurança alimentar e também atendemos mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo. A nossa aparição perante o mundo na geração de energia salta aos olhos. Um bom ministro, bons ministros também na questão de meio ambiente, também na questão de Minas e Energia, nos levam a mais que sonhar. Ter a certeza nas eólicas offshore na costa do Nordeste. Produção de até 50 vezes aquilo que Itaipu gera. Quem tem isso no mundo? É um país fantástico e não se explorava as suas potencialidades. A questão de agregar valor naquilo que nós temos também. Lamentavelmente entregaram o Catalão para um outro país. Catalão lá de Nióbio. Seguramos, influenciamos para que Araxá não seguisse o mesmo caminho. Coisa que eu estou revelando apenas agora. Melhor do que ter informações é saber como utilizá-la. Então a gente vê esses potenciais todo o Brasil, vem de vocês também, setor de serviço, né, entre outros. É a certeza de dias melhores para todos. A pandemia destruindo aí, basicamente botando na miséria os informais, 38 milhões de informais. Fizemos a nossa parte, tivemos um endividamento. Alguns achavam que tinha dinheiro no cofre, endividamento. Os R$600 que chegou-se a pagar 68 milhões de pessoas por mês, dava praticamente 50 bilhões a despesa mensal. Mas com responsabilidade, com uma boa equipe, como é do Paulo Guedes, não sofremos solavancos tocante a isso. Ontem, mais uma boa notícia, o dólar caiu mais de 1%. A bolsa subiu, né? Subiu em relação ao mundo. Né? E isso influencia no preço dos combustíveis, que é a correia da inflação. Eu hoje fiz a primeira reunião para o discurso da ONU, no mês que vem. É tradição o Brasil abri-la. Vamos dar uma notícia para o Brasil, de lá para cá. Meu tempo são 15 minutos, tentando passar para 20. Só para lembrar que seu tempo para as considerações iniciais está se esgotando. Tudo bem, só terá muito tempo para avançar. Eu me considero em casa aqui, não estou nessa batida. O ex-procurador da Operação Lava Jato e atualmente candidato a deputado federal pelo Paraná, Deltan Dallagnol, foi ao YouTube para desmentir o que ele chamou de fake news do ex-presidente Lula durante a sua entrevista no Jornal Nacional na semana passada. De forma contundente, Dallagnol disse que Lula mentiu ao formular teorias conspiratórias de que a Operação Lava Jato tinha como objetivo prendê-lo. O ex-procurador disse que o ex-presidente foi condenado exclusivamente porque havia grandes evidências de corrupção da parte dele. A Lava Jato ela ultrapassou o limite da investigação e entrou no limite da política. E o objetivo era o Lula. Em primeiro lugar, Lula disse que o objetivo da Lava Jato era Lula. Falso, fake news. Lula foi uma consequência de uma grande investigação que atingiu mais de 500 pessoas acusadas criminalmente só em Curitiba, mais de 170 pessoas condenadas criminalmente só em Curitiba. Lula era uma dessas pessoas. E por que ele foi acusado e condenado? Porque havia grandes provas, grandes evidências fortíssimas de corrupção, de lavagem de dinheiro praticados diretamente por ele. Por isso que ele foi condenado por corrupção em 3 instâncias e depois absolvido no Supremo, do mesmo modo como o Supremo livrou
corruptos ao longo da história em grandes investigações, do mesmo modo como grandes ações penais, operações contra a corrupção, foram anuladas ao longo da história. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quem acusou e condenou Lula não foi uma ou duas ou três pessoas. Só na primeira instância no Ministério Público, 15 a 20, mais outro tanto de procuradores na segunda, mais outro tanto de procuradores na terceira. Foi um juiz em primeira instância, mais 3 desembargadores na segunda, mais 4 ministros na terceira. Essa teoria do Lula de que ele estava dentro de uma teoria conspiratória de um promotor, um juiz, isso é uma balela. É uma balela que não encontra qualquer eco na realidade. Basta juntar 1 mais 1 e somar 2, que você chega à conclusão límpida e clara para todos os brasileiros de que um grande corpo técnico de agentes públicos, com diferentes visões de mundos, analisou os fatos, as provas, a lei e entendeu que Lula deveria sim ser responsabilizado pelos crimes praticados, como 3 instâncias entenderam e como 3 instâncias condenaram no primeiro caso do sítio do caso Triplex e no segundo caso do sítio de Atibaia. Lembrando que não se tratava de um triplex e de um sítio, e sim de corrupção de dezenas de milhões na Petrobras, e com um recebimento de vantagem pessoal por meio de um triplex e de um sítio. Isso era apenas uma parte do todo. E o terceiro ponto é, Lula acusou a Lava Jato de ultrapassar o limite da política. Ora, o que Lula quer? Que quem está na política não possa ser investigado? Que quem está na política não possa ser condenado quando comete corrupção? É isso que ele quer? Se é isso que ele quer, ele precisa viver em outros países em que existem ditaduras de esquerda, em que os ditadores desviam bilhões e realmente eles não são acusados, eles não são condenados. Enquanto ele viver no meu Brasil, no país que é uma democracia, que é um Estado de Direito, que é uma república e que é um império da lei, sim, políticos, por mais graúdos que sejam, devem ser responsabilizados, devem ser acusados, devem ser condenados, devem pagar pelos seus crimes. O presidente conversou com apoiadores no Palácio do Planalto e teve uma surpresa emocionante. Uma apoiadora fez um discurso que tocou Bolsonaro ao relembrar a facada de 2018 e também o seu trabalho pelas crianças na educação. A apoiadora elogiou o trabalho do presidente no homeschooling, modalidade de educação que permite aos pais educarem seus filhos em casa. Bolsonaro quase foi às lágrimas com a fala dela. Veja o trecho em que isso aconteceu. Naquele dia, presidente, foi suspensa a sessão e eu não acreditava no que eu vinha. Tinha uma televisão no chão e tinham 2 funcionários olhando e estupefatos, eles estavam trabalhando e um deles falou assim, se eles queriam destruí-lo, elegeram ele. E eu tive uma convicção no meu espírito que aquilo ali era uma certeza de Deus. E ali, nós estamos há 1 semana daquele acontecimento, não é mesmo, presidente? Foi há 1 semana do 7 de setembro. E eu orei muito pelo Senhor e eu tive certeza no meu espírito que o Senhor ia ser o presidente do Brasil. E quando o Senhor lançou nos 100 primeiros dias de governo que o homeschooling era uma prioridade do Senhor, isso nos alegrou demais as famílias educadoras, porque foi a primeira vez que um executivo, depois de muitos anos, a educação inicial estava na nossa Constituição e nós fomos perdendo isso. Ela estava na Constituição de 38, 37. Que tem alunos, pais, mães, né? Sim. Você olha pra cá, é uma vergonha a ideologia de gênero pra essa molecada. Né? Eu tenho vídeo de 2010, quando o decreto da PNDH3 é de 2009, do Lula. Falava da desconstrução. Vale a pena esse decreto, pessoal. São 180 itens, né? Desconstrução da heteronormatividade, onde começou a ideologia de gênero. Onde começou a historinha de banheiro, igual. Tá? Nós temos muita gratidão pela sua vida, presidente, por o senhor ter sido uma muralha ali, que segurou. Quando eu comecei a mostrar aquilo, as portas do inferno abriram contra mim. Mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do presidente. Não prevalecerão. Nós oramos por você, nós abençoamos sua vida, nós não queremos ir embora sem te abençoar hoje. Amém. Muito obrigada por nos defender, por ser nossa voz, muitas vezes. Ó Deus Jesus, muito obrigada, Senhor, pelo presidente que o Senhor nos deu. Amém. Professor adulto aqui, pai, leva a molecada para ver a piscina. Depois eu vou com os adultos. Levar a molecada, vamos conhecer. Professor adulto. Obrigado. Que mais tem esse texto? Que mais tem esse vídeo? São textos. Você está vendo esse QR Code na sua tela? É uma pesquisa que o Foco do Brasil está fazendo para conhecer melhor você, seus hábitos e de onde você nos assiste.
Basta apontar a câmera do seu smartphone para a tela da sua TV ou computador e clicar no link que aparecer. Assim, você ajuda o Foco do Brasil a entender melhor a sua audiência e a fornecer conteúdos ainda mais relevantes para você todos os dias. A ministra Maria Cláudia Buchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou nesta quinta-feira a restrição da veiculação das propagandas eleitorais do presidente Jair Bolsonaro, em que a primeira-dama Michele Bolsonaro aparece por um tempo superior ao delimitado na lei eleitoral. A ordem da magistrada atende a uma solicitação realizada pelos partidos que apoiam a candidatura da senadora Simone Tebet, do MDB, à presidência da República. Em caso de não cumprimento das determinações, uma multa de R$10 mil será imposta. No argumento para sua decisão, a magistrada disse que a utilização da imagem da primeira-dama Michele Bolsonaro possui potencialidade de proporcionar inequívocos benefícios a Bolsonaro, agregando-lhe valores inquestionáveis. Logo, Maria Cláudia afirmou que, por isso, a participação de Michele Bolsonaro no horário eleitoral não pode ultrapassar o tempo de 25% do total da propaganda nos dias em que é veiculada. Em sua live semanal, o presidente Bolsonaro teve que novamente desmentir a Rede Globo por conta de uma avaliação precipitada da manutenção do Auxílio Brasil no ano que vem. Neste ano, o valor passou para R$ 600, com validade até dezembro. Depois disso, Bolsonaro disse que iria avaliar, junto à equipe econômica, como viabilizar este valor para o restante de 2023. Ontem à noite, ele já antecipou algumas das medidas que possibilitariam isso. Uma delas seria uma taxação pequena dos mais ricos do Brasil, os que recebem mais de R$400 mil por mês. Dessa forma, os milionários do país possibilitariam a manutenção do auxílio e, de quebra, a economia brasileira mais ativa, uma vez que a participação das classes C e D é fundamental para o crescimento econômico. Veja o que disse o presidente. Ontem a Globo, ouvi falar, que eu não assisto há muito tempo, deitou e rolou em cima de mim sobre os R$600 do Auxílio Brasil. Ele não mandou na peça orçamentária os 600, mandou os 400. É verdade, só que o pessoal da Globo não vai ler lá atrás as exposições de motivo. E ao ler a exposição de motivo, podia procurar o Paulo Guedes, como ele mesmo falou. Tá? Da onde virá os R$200 extra para pagarmos os 600 a partir do ano que vem? De dois possíveis lugares. Um, se a guerra continuar lá fora, continuaremos a emergência aqui, da mesma forma como nós passamos mais 200, se vota uma proposta de emenda à Constituição e o parlamento vai ser favorável. A esquerda vai discursar contra, mas vai votar favorável. E a outra forma é a taxação de lucros e dividendos para quem ganha acima de R$400 mil por mês. O pessoal paga um imposto bem pequeno, tá? O CES ia pagar 27% disso tudo, se não quer 27%, a proposta da equipe econômica é 15%. Está abaixo da pessoa física, que paga 27%. E mais ainda, com essa taxação, é possível você corrigir a tabela de imposto de renda. Por que eu não podia botar na peça orçamentária? Para botar, eu tenho que achar o espaço para isso. No momento, não tem como achar espaço para isso, porque tem um limite. E isso dá algumas dezenas de bilhões de reais. Deixar bem claro, o Auxílio Brasil, por mês, são 20 milhões de famílias. Vezes R$600, 12 bilhões por mês. 12 bilhões, é isso não? 20 vezes 600 milhões são 12, faz conta aí, 12 bilhões por mês. Tá? Cada R$200 equivale a 4 bilhões. Então, esse recurso, se a gente botasse agora na peça orçamentária, eu ficaria sem poder propor mais nada. Como, por exemplo, não teria que tirar de lá a isenção do PIS/COFINS de gasolina, diesel e álcool, que está mantido zero o ano que vem na peça orçamentária. Você reparou que essa TV aí gosta de falar só o que seria um furo negativo para ele. O lado positivo, não. Então, o pessoal que usa diesel, gasolina e álcool não pagará imposto federal também o ano que vem. Isso está na peça orçamentária. Como é que se consegue emprego no Brasil, por exemplo, Só temos notícias boas no tocante à economia do Brasil. E eu peço que vocês aí façam uma boa escolha para deputado federal, para deputado estadual, para o Senado, para governador.
Agora, para presidente, eu acho que não tem que escolher nada, não, já está escolhido. Tá? Estamos mostrando o que fizemos ao longo desse tempo todo. A gente pretende continuar para continuar nessa mesma dinâmica. E aos críticos aí, o ano que vem será mantido R$600 do Auxílio Brasil. Palavra minha e do Paulo Guedes. Não pude botar agora no orçamento. Foi questão de responsabilidade fiscal. Então, o espaço haverá de uma forma ou de outra. Está mantido os R$600 de Auxílio Brasil para 20 milhões de famílias que recebem pelo Brasil. E deixo bem claro, desses 20 milhões de famílias, 15 milhões são mulheres. É igual o título da reforma agrária. Batemos 402 mil títulos entregues da reforma agrária. 90%, em torno de 360 mil, são para mulheres. Tem lá um homem ou uma mulher. A gente prefere entregar para a mulher o título, porque sabe que vai ser mais difícil ela vender, né? Porque o maridão às vezes vende o pedaço de terra lá, o pessoal fica chupando o dedo de novo, né? Para a mulher é mais difícil, ela não desfaz o seu imóvel com facilidade e está garantindo, então, os seus 10, 15, 20 hectares para que aquela família continue operando naquele pequeno espaço de terra. E melhor ainda, né? Quando você dá o título, essas pessoas deixam de ser poceiros e vão ser proprietários. Daí entram na agricultura familiar. E até final do ano passado, começo desse ano, o pessoal da agricultura familiar podia vender até R$20 mil para o município para atender as escolas. Nós passamos para R$40 mil. E conforme for, pretendemos aumentar mais ainda o ano que vem. Ou seja, garantir ao pessoal da agricultura familiar uma certeza na venda dos seus produtos. Se bem que o produto do campo, né? A gente sabe como o capricho que o pessoal da agricultura familiar tem, eles sempre vão ter uma clientela certa para vender os seus produtos. Mais ainda, boa notícia, né? A safrinha de milho passou a ser uma super safra. Em consequência, com essa super safra de milho, especial no Nordeste, o preço dos ovos, do frango e da carne de porco continua caindo também. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos. Até a semana que vem, se Deus quiser. Muito bem, assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Novamente, não se esqueça de se inscrever no canal. Seja membro. Não perca hoje à noite a segunda edição do Jornal Foco do Brasil com Cleiton Basso. Até segunda.